Dia 17 de março de 2011, entrevistado Délio Mendes e entrevistador Pedro Dantas. Então, senhor Délio, boa tarde. A gente queria que o senhor começasse falando um pouco assim, quando o senhor nasceu, né? Qual foi a data de nascimento? Eu nasci em 14 de março de 1942, na cidade de Recife, filho de um pai natalense e uma mãe de Morenos, no estado de Pernambuco. Minha mãe, além de tudo, foi camponesa e era uma mulher analfabeta, ainda hoje. Continua analfabeta como antes. Agora, a minha vida começa, sobretudo, a minha vida foi uma menina de infância, foi a vida de uma infância de um menino da cidade de Recife, um menino pobre, né? Meu pai trabalhava numa fábrica Têxtil Santa Maria, no Zumbi, aquela fábrica que hoje está todo aquele terreno, aquela terra que está toda imobilizada, ao lado esquerdo de quem vem do centro para o São Paulo, logo no princípio, né? Então meu pai trabalhou toda a vida ali e minha mãe foi sempre empreendedora doméstica. Com essa hereditariedade japonesa profundamente interessante, né? Ela é uma mulher extremamente inteligente, foi muito fácil, é viva ainda, foi muito fácil conviver com ela, porque ela tinha alguns princípios fundamentais da vida. Ela achava que nós todos devíamos estudar, porque a vida seria bem melhor. E nisso ela foi atrás, do escolar, do colégio. Eu tive um senão na vida. Foi que, de uma certa maneira, veja bem, eu comecei estudando, mas fui posto no Colégio Estadual de Pernambuco, quando um sujeito maluco chamado Luiz Ribeiro me reprovou em matemática durante 4 anos seguidos. Então, de repente, eu deixei de estudar. Foi uma perda significativa da minha vida. E não perdi o gosto pelo estudo, nem o gosto pela vida intelectual, porque de repente eu descobri os comunistas. Eles foram importantíssimos no meu vida. E em que época foi isso que o senhor foi reprovado? Foi nos anos 50. Nos anos 50? Nos anos 50. Por que isso aconteceu? O senhor podia contar essa história? Essa história é muito interessante, isso era muito comum. Luiz Ribeiro era um professor de matemática que usava um livro de matemática de Serrasqueiro, publicado em Portugal, de muito difícil acesso na cidade do Recife, e ele tinha como prática o seguinte: você podia operar qualquer coisa em matemática, mas você deveria, como se diz, falar para ele a regra da operação de cima a baixo, inclusive com as vírgulas, com todas as coisas no seu devido lugar. Se não fizesse, ele dava um ano todo, né? E eu, como não fui bom decoreba nunca, né, eu passei 4 anos no primeiro ano de ginasial. Meu pai, como era um homem que não tinha muita compreensão e talvez não se preocupasse muito com isso, nunca notou que eu tinha excelentes notas nas outras matérias e sempre era reprovado em matemática, né? E ele todo ano me dava uma pisa e chegou um momento que eu comecei a gazear e terminei me afastando da escola. Veja mesmo. E volto à escola pela mão dos comunistas. Quer dizer, quando eu encontrei os comunistas, eu encontrei companheiros que viviam, estes sim, viviam na semi-clandestinidade, não viviam na clandestinidade, porque a época o partido não era clandestinidade. Todavia ele passou. Eles viviam na semi-clandestinidade, porque viviam fazendo tarefa nas comunidades, nas fábricas, etc. E tal. Então foi muito interessante, porque eles começaram a me dar coisas para ler, coisas interessantes. Por exemplo, eu li as primeiras coisas que eu li
fora daquilo que eu habitualmente lia, porque eu lia muito. Eu lia muito, desde criança que eu leio muito por conta de que lá em casa meu pai tinha o hábito de comprar as seleções de Werner Nietzsche, sei lá o nome daquele negócio, entende? E tinha romances, então eu adorava, parava noites lendo. Ler para mim é uma das coisas mais importantes da vida. Desde cedo? Desde cedo. Eu comecei, aí eu continuei a ler. Então os comunistas me deram Terra do Sem Fim, Subterrâneo da Liberdade. Foram os primeiros livros de literatura que eu li, Jorge Amado. Terra do Sem Fim, Subterrâneo da Liberdade. Como é? Bem, toda a obra, eu li toda a obra de Jorge Amado e terminei. Foram marcantes essas leituras? Foram marcantes, por exemplo, Capitães de Areia, Terra do Sem Fim, são obras muito importantes porque marcam sobretudo a luta rural, no caso de Terra do Sem Fim, né? A luta urbana, que é. Qual foi o outro que eu falei? Capitães de Areia. Capitães de Areia, e ao mesmo tempo Subterrâneo da Liberdade, que é uma epopeia daqueles que viveram durante a ditadura de Vargas. Né? É muito interessante. Aí é um momento fundamental da minha vida, porque é o momento em que a leitura faz uma outra coisa em mim. A leitura torna possível criar uma consciência política. Né? Aí começa a nascer minha consciência política. Aí abre-se para mim, essa consciência abre-se ainda mais quando eu vou ler Polítice, Princípios de Filosofia, que é por conta de toda a minha geração começou a sua leitura, eu diria, uma leitura pré-marxista. É interessante porque tudo isso eu fiz entre os 15 anos, quando eu resolvi, por minha própria conta, voltar a estudar, aí me coloquei no primeiro ano, fiz o exame de admissão no colégio estadual. Aliás, fiz o primeiro ano no colégio estadual, voltei, fiz também no ginásio Bandeirante, em Casa Amarela, ganhei uma bolsa, fiquei 3 anos no ginásio Bandeirantes e depois voltei novamente para o colégio estadual, onde terminei o antigo curso ginasial e ingressei no curso clássico, que era um curso para as pessoas que iam fazer direito, ciências sociais e outros cursos afins. Esse foi um primeiro momento. Foi muito interessante porque é engraçado, mesmo sendo leitor, sendo muito leitor, um fenômeno interessantíssimo. Eu já participava do partido, eu entrei no partido em 1958, né? E quando eu entrei no segundo, quando eu passei para o segundo ciclo, o curso clássico do Colégio Estadual de Pernambuco, eu desculpo, você veja o que é interessante. A consciência política faz com que a gente cresça muito. Por exemplo, eu descobri coisa analfabeta. Em relação aos meus colegas, eu tinha vindo como um bom aluno, durante todo o curso ginasial, mas eu era analfabeto. Eu me lembro que uma das coisas, eu tinha uns colegas que estavam discutindo no curso clássico e diziam assim, vamos dar um corte epistemológico. Eu não sabia para onde ia e o que é que era, tá certo? E aí eu fiz um sobreesforço. Eu já comecei a trabalhar, porque eu ingressei em 1961, eu ingressei na SUDEM como servente contínuo. Fiz concurso público, passei e entrei na SUDEM. E aí é um dado interessantíssimo. Eu comecei a ler e a estudar de manhã, tarde, de noite. Às vezes passava, inclusive, tempo cansado de tanto estudar. Mas eu gosto muito de dizer que isso foi bom, porque eu saí naquilo que a gente chama os 10% mais elevado da vida, quando eu terminei o curso clássico.
A minha turma tem uma característica interessante, tem muitas figuras interessantes, como Lucilo Varejão, Valteir Ferreira, como é Luiz Canuto, tá certo? E além do que, nós tínhamos professores excepcionais, como Manuel Corrêa de Andrade, como Bernadette Pedrosa, com Enilda, enfim, Geraldo Lapenda, Adalto Contes. Nós tínhamos o melhor corpo de professores da cidade do Recife. Isso para mim foi importantíssimo como base para compreender a vida e para levar para dentro do projeto de nível intelectual. E é interessante porque, por exemplo, eu digo sempre que para compreender e para pensar, eu sou marxista de formação, né? E digo sempre o seguinte, mas até hoje, o que deu base à minha consciência é exatamente a lógica formal, o silogismo, que me foi ensinado por Bernadette Pedrosa. E eu gosto muito de um autor marxista chamado Copin, que ele diz uma coisa, ele diz que a lógica dialética, ela supera a lógica formal, mas não destrói a lógica formal. Você nota que para que a gente fale, para a gente falar, para a gente escrever, a lógica que organiza nossas cabeças é a lógica formal. É a lógica de você não ter a contradição dentro do seu texto. Eu às vezes falo com meus alunos, ele diz, mas professor, tudo aqui que eu disse está certo. Aí eu faço a seguinte coisa, ele diz assim, Recife tem 1.500.000 habitantes, tudo bem, né? Recife, pelo Recife passa o rio Capibaribe. Logo, Recife é uma cidade do Brasil. Eu estou fazendo uma caricatura para dizer a você que todas as coisas são corretas, mas do ponto de vista lógico, é completamente invalidado esse tipo de raciocínio, porque esse tipo de raciocínio não se coaduna com a logicidade interna. A lógica formal é aquela que diz: homem é um animal racional, Pedro é um homem, logo Pedro é um animal racional. Então veja mesmo, isso aí cobre um pouco aquilo que eu fiz durante a minha vida primeira. Por exemplo, o fato de ter passado num concurso, e é interessantíssimo, eu fazia o 4º ano ginasial e fui fazer um concurso para servente contínuo da SUDEM. E como todos os tempos, não diferente de hoje, cheguei e fiquei sem muita esperança, porque isso era 1961 e a maior parte das pessoas, senão eu sou técnico de contabilidade, eu sou isso, sou advogado, sou não sei o quê, e eu era apenas um aluno do 4º ano ginasial. Eu passei. Quando eu chego lá, eu fiquei estranhando, eu passei em 4º lugar. Eram 10 vagas. E no dia que saiu o concurso, o resultado do concurso, é engraçado que o chefe do pessoal me disse: olha, você vai ficar esperando, porque o Dr. Celso mandou contratar os 3 primeiros. Tá? Eu ia saindo no edifício Tereza Cristina, e quando eu estou na porta do elevador, ele me chamou. Délio, eu digo, foi não, doutor Jacom. Aí ele me disse: Dr. Celso mandou contratar mais um. Aí eu passei de 1961 a 1991, eu fui funcionário da SUDEM. Fui contínuo, auxiliar administrativo, técnico nível médio, técnico nível superior. Todos eles, não tem nenhum que não tenha sido por concurso. Todas essas ascensões internas foram por concurso. Do ponto de vista político, a SUDEM tem muito mais política. E foi na SUDEM onde eu comecei a participar das grandes agitações da minha vida. Né?
Primeiro que eu fui eleito secretário-geral da Associação dos Servidores da SUDENE, eu militava na Associação dos Servidores da SUDENE, quando o golpe, através de uma comissão de inquérito interno, me pegou. Eu tive sempre uma atividade extremamente política no Colégio Estadual de Pernambuco, no fiz curso clássico, né? Eu já entrei pertencendo ao partido, já tinha algum momento, participado de algumas lutas, como por exemplo, um pouco da luta pelo petróleo, quando teve, mas fundamentalmente das lutas da cidade frente ao município. A partir da entrada na SUDENE, eu vou participar de todos aqueles momentos que foram importantes. Por exemplo, a aprovação da SUDENE, a aprovação do primeiro plano diretor, enfim, a defesa daquilo que era, à época, o projeto mais importante de desenvolvimento de todo o mundo ocidental. É interessante a gente não perder essa perspectiva. A SUDENE foi um grande laboratório. Na SUDENE eu pude conviver com Nailton Santos, com o Celso Furtado, com Francisco da Oliveira, pude conviver com Juarez Faria, pude conviver com Jade de Andrade e com tantos outros patriotas que fizeram daquele momento um momento ímpar na história do Brasil. Um momento de agitação pelo desenvolvimento, embora, contraditoriamente, aqueles que faziam a militância política tinham um projeto socialista, um projeto de transformação social, e o Estado brasileiro, ele queria bem, era o que foi feito, um projeto de unificação do território econômico brasileiro através de um projeto de desenvolvimento. Isso aí foi o que foi feito e que era. Agora, nós todos tínhamos na cabeça um projeto de transformação que ia muito além. Mas, como esse projeto não havia um respaldo político para que esse projeto tomasse forma e fosse adiante, ele ficou no que ficou. E todas as agitações que houveram no Nordeste, em todo o Brasil, as ilhas camponesas, todas essas coisas, a própria ação do Partido Comunista Brasileiro, nos sindicatos rurais principalmente, abriram a perspectiva da criação, veja bem, da criação, abriram a perspectiva do golpe de 64. Funcionaram como justificativas ao golpe de 1964, o golpe de 64. Se discutia muito política dentro da SUDENE, então, nessa época? Muito. Eu acho que uma coisa interessante, veja bem, se discutia muito na SUDENE, se discutia muito no colégio estadual e depois na universidade, né? Mas no colégio estadual, em 64 eu ainda estou no colégio estadual, tá certo? No colégio estadual e na sociedade de uma maneira geral. Por exemplo, você tinha os sindicatos, você tinha o MCP, você tinha vários espaços onde se discutia política e onde se fazia política. Né? Fazia política no sentido de encaminhar propostas, no sentido de estabelecer grupos, estabelecer alianças, tudo isso era feito no conjunto da sociedade. E tinha uma influência muito grande assim, da esquerda, dos partidos de esquerda nessas discussões, assim, muita gente filiada. Olha, naquela época é interessante porque havia uma coisa interessante. Você tinha a esquerda com um nível de organização bastante razoável. Você não podia cair na besteira de dizer que havia um enraizamento popular. Mas mesmo no sindicato você tinha uma discussão. Você não podia. A esquerda estava organizada. Mas a esquerda organizada levou à existência de uma direita também organizada. Eu me lembro que nós tínhamos
eu participei da direção em 1958, na época, no ano que eu entrei no partido, porque esse é o ano que eu entrei no partido, eu participei de uma organização dirigida pela esquerda, de estudantes chamado Centro dos Estudantes Secundários de Pernambuco, CESP, Centro dos Estudantes. Mas a gente ia às tapas na rua, muitas vezes fomos às tapas com a outra organização, que era a FACESP, Frente Anticomunista dos Estudantes Secundários de Pernambuco. Inclusive uma coisa muito interessante, se ele me ouvir, uma dos militantes da FACESP era essa da banca. E uma vez a gente foi para um concurso de oratória no Colégio Estadual do Recife. No Colégio Estadual do Recife, e os dois candidatos a oradores eram Héctor e Labanca, como era o nome do outro? Ô rapaz, o nosso Albérgio Maia Farias, que era o nosso candidato, né? E lá bastante o palco deu, foi tapa para todo lado, a polícia foi que teve que acabar com esse embate, entende? Então é muito interessante isso. Mas então havia realmente uma polarização. A polarização era extremamente grande, extremamente grande. Eu me lembro que no Colégio Estadual de Pernambuco tinha os professores de esquerda, mas tinha os professores de direita. E se identificavam como tal? Como tal, você tinha um Frei Pereira, um espanhol egresso da Guerra Civil Espanhola, franquista, que pintava miséria com a gente. Qual era a disciplina que ele administrava? Era religião, uma coisa assim. Religião. Era religião ou princípios, uma coisa parecida. Mas você tinha isso. Agora, ao mesmo tempo você tinha, como Manuel Corrêa de Andrade, Arnaldo Ponte, né? Você tinha. Mas, por exemplo, Alberi, você tinha um professor que a gente chamava de Budog, e ele foi um dos caras que botaram para derreter. Quando eu voltei, porque eu passei a metade do ano de 64, que era o ano que eu deveria ter terminado o curso clássico, eu passei esse ano, a metade do ano, na cadeia. E a maioria dos professores, eles disseram que não tem problema nenhum, né? A gente tem a prova, porque a gente sabe a qualidade de aluno que você é. Mas um sujeito chamado Lauro de Oliveira Lima, que foi inclusive diretor do colégio, se eu não vou lhe aprovar, não vou contrariar as autoridades constituídas. E o outro foi o professor Alberto, que era inclusive diretor do Colégio Estadual de Pernambuco. O Colégio Estadual de Pernambuco é um momento de grandes lembranças políticas. Nós trouxemos, por exemplo, o Sargento Garcia, com o auxílio do partido, nós trouxemos o Sargento Garcia, que era deputado federal, sargento do Exército, deputado federal, e um homem de uma dignidade, uma representação da esquerda extremamente interessante. Com o auxílio do partido foi? Foi. O movimento de estudantes, né, do CESP, mas... Não, o CESP, mas ali fundamentalmente o Diretório Acadêmico do Colégio Estadual de Pernambuco. Ah, sim. Também tinha relação com o partido. O senhor era do diretório? Era do diretório, né? Então você tinha esse processo todo. Então, 1964, pegou-nos, né, no meio de um sonho muito bonito. Eu acho que de atuação, né? Hein? De atuação. De atuação, mas de sonhar. De sonhar com um país diferente do que ele era. É interessante que a gente veja isso, porque a renda do Nordeste em 1964 era $90. O grau de pobreza, o grau de miséria
no país era absolutamente muito forte. E por isso a gente teve esse grande sonho de transformar esse país, que foi um sonho cortado pelas baionetas e pelas torturas, pela violência das ditas Forças Armadas. E o senhor podia falar um pouco assim, como era a sua atuação, tanto no diretório acadêmico quanto na CESP? O que é que o senhor fazia assim? Que função? Bom, no CESP a gente fazia o seguinte, olha, vamos ver, no CESP foi muito interessante, porque no CESP a gente organizava debates, a gente fazia discussões, a gente participava das lutas da rua. Por exemplo, nós tivemos uma participação muito importante nos 50% da passagem de ônibus. Foi a minha geração que conquistou isso. E conquistou na rua, conquistou na porrada. Eu me lembro que eu levei uma tabacada, se eu posso dizer, uma porrada com a lâmina, da lâmina da cavalaria, né? Eles em vez de usar cacetete, ele pegou tiro sábio, pega a lâmina e pá, nas costas da gente. Isso aí foi o momento da nossa participação nas lutas da rua. Então nós participávamos assim. E não é preciso dizer que fazíamos festinhas também, né? Beer night, uma coisinha pra gente também, como diz Chico Buarque, porque sem cachaça não dá para aguentar, né? E tinha muitas meninas no... Rapaz, é interessante. A minha época é uma época de raridade de menina, raridade. Porque elas participavam, tinham grandes participantes, né? Tinham grandes mulheres que participavam, mas eram muito raras. Era raro? Era raro. Nas manifestações na rua também? Já um pouco mais, mas também um pouco balanceada. Você já tinha, na universidade, você já tinha mais mulheres participando, mas no movimento secundarista você tinha menos. Por que o senhor acha que era assim? Olha, meu amigo, essa é uma sociedade machista e que a época era muito mais do que hoje. Né? As mulheres eram consideradas artigo de cama e mesa, de uma forma extremamente violenta. Né? E entre os companheiros do CESP também, algumas pessoas tinham essa visão que mulher não devia participar? Não tinha essa visão, não. Essa visão não era expressa. Essa visão era contida e era, como se diz, absorvida e era na prática colocada. Você tinha, eu hoje acho muito interessante, porque minhas filhas reclamam, hoje não, casaram-se todas, mas elas reclamavam, papai, a gente vai para uma festa, não tem homem. Entende? Rapaz, na época, com raríssimas exceções, por exemplo, você tinha um baile, a gente ia muito para baile de fim de formatura, né? Aí já era um pouco melhor. Mas você vai para um baile normal, o número de mulheres era absolutamente inferior do homem. Se você arranjasse uma namorada no começo da festa, era bom segurar, porque senão a turma tomava até na porrada, porque era uma frequência extremamente desigual. E é interessante a gente se lembrar que essa era uma época cuja relação era extremamente diferente das relações de hoje. Né? É algo diferente. Então você tinha aqui e ali um militante, mas quando você vai para a universidade, não, você tem um grande militante como a professora Socorro Ferraz, né? Que é casada com meu amigo Fernando, entendeu? Era muito militante. Tinha uma irmã dela, que eu não me lembro o nome agora, que era uma das pouquíssimas militantes do setor secundarista. Essa era uma militante extremamente, eu não me lembro
o nome dela agora, mas era uma militante de primeira hora. Era bonita? Era bonita. Era bonita. Já na universidade é diferente. Quando eu cheguei na universidade ali, um pouco depois do golpe, você já tinha, por exemplo, uma companheira como Miriam Verbena, que era uma mulher belíssima, né? E que foi assassinada aqui na altura de Caruaru. Me lembro que a gente saiu numa aula à noite, ela com aquele figura, com aquela capacidade incrível que ela tinha de encantar todos nós, e quando de manhã que a gente abre o jornal, ela está morta. Ela aparece no primeiro jornal morta, e a polícia dizendo que tinha estourado, que eles chamavam, não é? Tinha estourado uma parede subversiva. Entendeu? Aí é diferente. A presença, já na universidade, a presença das mulheres era extremamente grande. Foi, na época que eu participei, foi extremamente grande. Então, uma coisa é essa. Essa é um pouco da passagem. Do início da SUDENE, porque na SUDENE eu fiquei até 1961, né? Porque eu fui salvo da degola por um acaso. O presidente da comissão da comissão de inquérito, da comissão parlamentar, da comissão geral de inquérito para todo o Brasil, era um general, como é o nome do general? Ele tinha um filho que trabalhava na SUDENE, e então quando terminaram o inquérito, absolveram algumas pessoas sem absolver do ponto de vista administrativo, sem absolver do ponto de vista político. Então Sérgio Rezende, o general era Taurino Rezende, e como ele era o presidente, quis salvar o filho dele, que era Sérgio Rezende, aí pegou meia dúzia de funcionários da SUDENE e botou ao lado, um deles fui eu, né? E eu fui absolvido, então por isso que eu não saí da SUDENE, embora, né, tenha ficado na SUDENE durante todo o tempo numa situação extremamente precária. Perseguido, para você ter uma ideia, durante a época que eu passei na SUDENE, saíam todos os funcionários da minha divisão, aí nomeavam um cara de fora para responder pela chefia. Eu não podia responder pela chefia de jeito nenhum. Eu vim responder pela chefia em 1982, quando um amigo meu disse: não, Télio, agora eu vou te colocar como meu substituto, que eu preciso viajar, porque a gente vai acabar com esse negócio. Então já era um período de extensão geral e pela primeira vez. Mas eu passei, para você ter uma ideia, eu passei todo o tempo, até 1975, profundamente perseguido. Por isso que eu digo sempre que minha carreira tem 20 anos a mais. Por exemplo, eu estou fazendo coisa hoje que eu devia ter feito 20 anos passado. Entendeu? Porque, para mim, houve um processo de perseguição extremamente grande. Essa é a perspectiva. Veja bem, quando a gente fala, eu sempre fui, e só saí por alguns anos, por conta de alguns companheiros terem fundado o PPS. Eu fui do PPS, mas fui com a minha perspectiva de comunista. Eu pensei que aquele seria um projeto de boa qualidade. Fiquei lá alguns anos e depois voltei para o Partido Comunista Brasileiro, onde estou hoje. Inclusive, teria sido candidato ao Senado das últimas eleições. Não fui porque o pessoal esqueceu de eu vir do PPS, eles se esqueceram de me reafiliar ao partido. Eu era afiliado antes, mas aí eles se esqueceram de me reafiliar depois.
Essa é, em linhas gerais, um pouco da minha vida. Eu fui preso em mais ou menos em julho de 1964, fiquei até fim de ano, né? Afora outras pequenas prisões que se prendia preventivamente, dia do trabalho, dia do não sei o que, dia disso, dia daquilo, eles prendiam você. Ao longo da ditadura, né? Ao longo da ditadura. Eles prendiam você com várias, preventivamente, várias vezes. A gente vai chegar no golpe já. Aí o senhor fala um pouco antes do golpe e depois também, mas não, antes do golpe, se deter um pouco no momento anterior. Olha, o que é que ocorre? O golpe foi um momento extremamente difícil. Primeiro porque era um momento que a gente estava com muito gás. Uma série de acontecimentos tinham sido importantíssimos, tanto no ano de 63 como no ano de 64. No ano de 63 você tem sobretudo o Acordo do Campo. O Acordo do Campo foi um momento de euforia, de grande, digamos assim, que representou um grande avanço para a gente. Nós naquele momento achamos que a gente tinha dado um avanço fundamental, que foi o Acordo do Campo. Quando pela primeira vez esse Acordo do Campo tem uma importância muito grande, não só para Pernambuco, mas para o Brasil inteiro. O Acordo do Campo abre a perspectiva da introdução das leis trabalhistas. É o primeiro grande momento da introdução das leis trabalhistas. Porque uma coisa que é interessante e que é bom para a gente compreender um pouco 64, eu digo sempre que 64 foi o 54, o golpe que devia ter sido em 54. Aí você diz, por quê? 54 foi a morte de Getúlio. Aqueles acontecimentos que levaram à morte de Getúlio. Dá para você parar um pouquinho para eu pegar água? Pode deixar. Pode deixar? Depois a gente edita esse. Depois vocês vão editar. Ó, se vocês quiserem, aqui dentro tem água e tem copo. Aceitar um pouco. Vou descer um pouco para ficar na minha cara esse negócio. Pronto, faça aí. A perspectiva de 1954 é que quando você queria abrir a economia e a sociedade brasileira para a penetração maciça do capital internacional. Veja bem, em 30 até 42, 45, se criaram algumas leis. E ao contrário do que muita gente pensa, da ditadura de Getúlio Vargas, elas foram criadas muito mais como exigência do capital internacional, como por exemplo, a gente pensa que as leis trabalhistas foram criadas por força de Getúlio, etc. Não, o capital internacional, para vir ao Brasil, devido à forma que ele queria vir, ele precisava ter um custo da mão de obra
e saber quais seriam as relações que ele teve com os trabalhadores. E aí você vê que a própria legislação é uma legislação que vem com base numa legislação italiana. E ao mesmo tempo, o salário mínimo foi estabelecido porque você precisava dizer, olha, eu vou para o Brasil e quero saber quanto é que eu vou gastar para a sua contabilidade interna. Mas aí, com a organização dos trabalhadores, esse salário mínimo foi ganhando. Em 1960, ele tinha um ganho, inclusive, sobre aquele patamar que ele teve em 1942. Quer dizer, o movimento social, que começou, principalmente depois de 45, ele fez com que o nível do salário mínimo fosse mais adiante. Mas quando chegou 54, era preciso baixar o custo da força de trabalho para que o resto do capital aumentasse. Então vocês vão ver, em 54 o golpe não foi possível porque Getúlio suicidou-se. 10 anos depois, o golpe, as primeiras medidas do golpe são no sentido de acabar com a estabilidade no emprego. Todo trabalhador, quando chegar a 10 anos, depois de 10 anos, ele não podia mais ser posto para fora. Então você tinha a estabilidade do emprego e tinha as variações de salário que os trabalhadores aumentavam em todas as lutas que estavam ganhando. Então um dos primeiros momentos do golpe de 64 é o fundo de garantia por tempo de serviço, que põe por terra essa conquista fundamental dos trabalhadores até aquela época. Então você veja, esse golpe, o golpe de 64, é dado fundamentalmente contra a organização dos trabalhadores. Naquela época você tinha CGT, naquela época você tinha a organização dos trabalhadores rurais, naquela época você tinha uma série de conquistas que os trabalhadores tinham conseguido por força das suas lutas. Então você veja que o que é que ocorre? O que é que ocorre? É que você, de uma certa maneira, você destrói. O golpe de 64 é para destruir a organização da sociedade civil que vinha avançando em conquista do ponto de vista político. Então o golpe foi dado exatamente nessa direção, utilizando o velho pretexto, esse velhíssimo pretexto do comunismo internacional botar as mãos no Brasil. Não botaria de jeito nenhum, porque as condições, como ficou provado pela história, você não tinha condições para fazer a transformação do ponto de vista do povo. Senhor Délio, essa é um ponto muito interessante. Se o senhor podia falar um pouco dessa questão, desse discurso anticomunista aqui em Pernambuco, como o senhor percebia assim, não apenas nas camadas mais politizadas, assim, mas a população em geral. O senhor via essa propaganda anticomunista? Como é que o senhor Essa lembra propaganda disso? anticomunista ela era presente toda hora, todo momento. Rádio, televisão, o que você pudesse imaginar. Você tinha uma propaganda anticomunista permanente. Né? É interessante, olha, só para você ter uma ideia, logo depois do golpe, não se podia, algumas pessoas, alguns autores, alguns conceitos foram suprimidos. Por exemplo, camponês, você não poderia chamar camponês. Aliás, eu estava lendo um livro eu me lembrei que eu dei um dia desse, um livro de Montenegro, onde ele mostra isso. Você não podia mais falar camponês, você tinha que falar rurícola, que é a coisa mais afrescalhada que eu já vi na minha vida. Mas fui professor do Instituto de Ciência Política em 1970. Né? Eu terminei meu curso em 69, em 70 eu fui chamado. Foi um momento de mais recrudescente, eu fui chamado várias vezes
Primeiro porque citava e indicava para a bibliografia Celso Furtado. E também porque os caras que estavam ouvindo dentro da turma ouviam eu falar camponês, entendeu? E camponês era um termo proibido inclusive na imprensa escrita. Você não tinha. O anticomunismo, veja mesmo, o anticomunismo, e é isso que você quer saber, o anticomunismo é algo que nasceu embutido na sociedade brasileira. A igreja brasileira, diante de 64, era uma igreja profundamente reacionária, profundamente conservadora. Mas eu não deixo só conservadora, porque ela não era só conservadora, ela era principalmente reacionária. Né? Ela era principalmente reacionária. Então, para você ter uma ideia, em 1958, houve um comício dos 50 mil, comício na Feira de Casa Amarela. Na Feira de Casa Amarela, um comício de Luiz Carlos Prestes, em apoio a Cid Sampaio, que fazia parte da frente do município. E 50 mil pessoas estavam lá ouvindo Carlos Prestes e todas as igrejas da cidade do município batiam seus sinos, por ordem de Toninho Coca-Cola. Toninho Coca-Cola era o apelido do arcebispo Dom Antônio de Moraes Filho, arcebispo da cidade do Recife. A igreja era, você tinha um padre que era pároco no Vasco da Gama, de Casa Amarela, que era um bandido transvestido de batina, padre Severino. Perseguiu os comunistas, padre, perseguiu todo mundo, botou um revólver nos quartos, foi prender e ajudar a torturar, todas as coisas que você pode imaginar. O senhor chegou a sofrer algum medo de sofrer um atentado? Ou se sentiu perseguido alguma vez? Olha, ou algum eu tenho uma conhecido? coisa muito interessante. Eu nunca assumi a perseguição em si. Eu levei, felizmente, tapa na época que fui preso na Secretaria de Segurança. Aqui, levei tapa, né? Mas nunca tive essas torturas. Felizmente, a minha primeira prisão foi em 64, ainda não havia os pau de araras, essas coisas que eu não fiz, mas não havia ainda a tortura técnica. E eu escapei da tortura técnica por conta disso. As pequenas prisões depois foram prisões mais... Mas eu estou falando mais assim, casos de intimidação mesmo, no período anterior ao golpe. O senhor mencionou a FACEP, por exemplo. Foi. Então, se alguma sim, vez não, o pessoal da FACEP, se encontrasse um de nós sozinho em determinado momento, eles quebravam. Ah, Eles quebravam. A FACEP era uma organização que antecedeu e que transformou-se depois no comando de caça aos comunistas. Né? E de onde é que vinham esses jovens da FACEP? Jovens da FACEP, da alta sociedade pernambucana. Ah, é? Era. Quais colónias assim? Quais eram? Hein? As escolas Marista, Salesiano, né? Esses escolas nobres, esses colégios. E esses caras traziam também alguns membros das outras classes sociais, não era só de... Não era só da alta classe, não. Não, tinha, você sabe que ele sempre tem uma capacidade. Eu, por exemplo, digo a meus alunos quando ele diz, eu sou a favor da pena de morte. Aí os outros alunos dizem, não, professor, não se preocupe, não, que isso aí não tem a menor influência, não tem. Tem influência na empregada doméstica, tem influência nos amigos dele, tem influência em todo mundo.
que passa a pensar dessa forma. Por exemplo, você não pode dizer que os segmentos fascistas são segmentos que não tiveram membros das classes subalternas. Tiveram e tiveram em grande quantidade. Inclusive porque a falta de instrumentos ideológicos de contraposição à ideologia da classe dominante faz com que só a ideologia da classe dominante faça a cabeça das pessoas. Para você ter uma ideia, eu tenho nesse ponto de vista, tem dois momentos que eu acho importantíssimos. O primeiro é um aluno que se levanta, eu estou dando aula depois no início dos anos 90, aliás, minto, na época da Constituição. Aí ele dizia, não, porque querem tomar as terras da gente. Foi uma grande discussão na época da Constituinte sobre a questão agrária, que por sinal, numa Constituinte que avançou, a coisa que retroagiu no tempo, no espaço, foi a questão agrária dentro dela. Aí uma coisa que é interessante, chegou e disse, professor, se alguém for lá na minha terra, tentar tomá-la, tentar invadi-la, eu recebo na bala. Aí eu disse, tá legal, quantos hectares de terra? Ele disse, tenho 3. Como se alguma reforma agrária no mundo, em qualquer lugar, se mexesse com 3 hectares. Né? Mas isso aí é muito interessante, porque isso é verdade, como é verdade, eu estava com o pessoal do Sem Terra, eu fiz uma pesquisa quando eu estava na Universidade Católica, no engenho, é um engenho que fica aqui na confluência do município de Igaraçu, Condado, Goiânia. É interessante. E eu conversando com o camponês, aí o camponês disse, professor, eu preciso de terra, porque eu sou um homem, eu sou um camponês, vivo do meu trabalho, mas eu não quero terra de ninguém, não. Só quero terra minha. Não quero tomar terra de ninguém, não. Então, para você ver que o banho ideológico, o banho do anticomunismo, o banho, por exemplo, eu me lembro do meu avô, que era profundamente reacionário, né? E dizia, olha, na União Soviética é assim, quando o filho nasce, tomam o filho e ele nem conhece o pai nem a mãe, ele vai ter como pai o Estado e mãe a nação. Então você tem um verdadeiro, os padres diziam horrores nos seus púlpitos, né? Sem mais nem menos, eles diziam horrores. Como se diz, as religiões de uma maneira geral botavam para derreter, porque era um problema o comunismo para eles. O comunismo sem pátria, como diziam os velhos, né? Então uma coisa que é interessante é que o anticomunismo ele se incorpora. Você vê hoje uma série de generais ainda falando na perspectiva do comunismo. O Brasil não abriu os seus arquivos, o Brasil não julgou os seus torturadores, né? O Brasil não se fez absolutamente nada daquilo que se fez nas outras nações, inclusive latino-americanas. Por que isso? Sobretudo porque o anticomunismo é algo que povoa a cabeça, as mentes, as cabeças e o próprio, digamos assim, o próprio pensar da sociedade. Isso aqui é uma coisa, né? Você veja que talvez em nenhum lugar o fim da história, Fukuyama, o
fim da história de Fukuyama seja tão real. Em nenhum lugar o comunismo, qualquer possibilidade de transformação foi colocada. E o Estado capitalista é um Estado que vai até a eternidade. Isso aqui no Brasil, com fruto desse anticomunismo, é extremamente bem posto. Talvez em nenhum lugar do mundo, como eu digo, você tenha tido essa perspectiva. E 64 é patético. É patético as marchas por Deus, pela é aquele blá todo, né? Deus, família, liberdade, Aquilo ali foram atos patéticos, a rua cheia de mulheres com rosário na mão, essa coisa toda. É importante a gente perceber bem claramente, né? E perceber com clareza essa perspectiva. A perspectiva de que o anticomunismo é algo que vive na cabeça de todos nós. Os liberais brasileiros são liberais até o momento em que eles não veem a possibilidade de que hajam transformações do ponto de vista revolucionário no país. Se o senhor permite voltar um pouco agora... Qualquer coisa. Aqui é permitido tudo. Qual foi o bairro que o senhor cresceu, assim, voltando um pouco para a infância? O senhor disse que viveu a vida toda em Recife, né? Nasceu em que bairro, viveu em que bairro? Olha, como era? Eu vivi... A minha infância tem 2 bairros importantes. O bairro do Zumbi, onde morava meu pai, e o bairro da Torre, onde moravam meus avós. Esses 2 bairros fazem parte da minha vida. Depois eu morei muito tempo em Casa Amarela. Com quantos anos? Morei muitos anos em Casa Amarela, tantos anos. Isso foi, mas em que período o senhor se mudou para Casa Amarela? Olha, foi já Casa para Amarela é engraçado. Casa Amarela, papai comprou uma casa lá em 52, tem 10 anos. Tá certo? Mas eu ainda vivi um tempo com meus avós, até voltar em casa, também me casei muito cedo e fui morar em Casa Amarela. Durante um bom tempo, ainda depois de casado, eu morava em Casa Amarela. Depois fui para o bairro do Ipsep, onde eu estudei construir um conjunto lá. E o resto do tempo eu vivi um pouco num lugar que eu gosto maravilhosamente, que é Boa Viagem. Eu gosto porque eu fui menino de praia de Boa Viagem. Todo tempo que eu estava, eu ia para a praia a pé. Eu saía da Torre para ir para Boa Viagem a pé. Então, Boa Viagem, inclusive, tem uma imagem na minha cabeça muito comum. Eu digo sempre que mesmo conhecendo as praias do Mediterrâneo, as praias da Europa, eu acho Boa Viagem a coisa mais bonita. Infelizmente, veja mesmo, a imagem que fica comigo de Boa Viagem é aquela imagem das fotografias que vocês encontrarão naquele bar de Califórnia. Uhum. Já entrou no banheiro, já viu? Pois aquelas. Porque hoje Boa Viagem faz sombra, né? Uhum. De 2 horas da tarde você chega, a praia está sombreada por conta dos arranha-céu da orla. Mas, e os últimos anos da minha vida eu tenho vivido com os aflitos, graças e admirações. E nesse primeiro momento, o senhor falou da Torre, do Zumbi e de Casa Amarela, né? Sim. Como era a paisagem desses bairros? Você podia descrever um pouco? A gente escuta muito que não tinha muito asfaltamento, né? Em várias partes da cidade. Ah, sim, a cidade não tinha o nível de asfalto que tem hoje, não. Por exemplo, a Torre você tinha algumas vias principais calçadas. A Avenida Caxangá era metade dela, né? A Avenida Caxangá era metade, a Avenida Caxangá foi alargada depois. Aquela parte da Real da Torre
que fica da Condirajá para lá, não tinha asfalto nenhum. A cidade era uma cidade com muito pouco asfalto. Talvez por isso mais gostosa, mais agradável. Era mais agradável, menos barulhenta. Menos barulhento. E o transporte, como era? O transporte público? O transporte público não mudou muito não, viu? Se mudou um pouco para piorar. Porque você tinha o bonde, que era uma maravilha, e tinha as grandes empresas que funcionavam mais ou menos como hoje. Mas você tinha uma coisa muito mais interessante. Você não tinha a quantidade de carro nem a quantidade de garrafamento que você tem hoje. Essa era a outra cidade. Inclusive você podia ir para os comícios, para as manifestações, para todos os lugares de ônibus e voltar num espaço de tempo extremamente pequeno. Você sabe que um dia desse eu saí da minha casa, eu tinha que dar aula aqui às 10 para as 7, geralmente a hora. Eu saí de casa às 5 horas da tarde, porque eu queria chegar aqui e ler alguma coisa ainda. E eu saí da rua Jacobina, onde eu moro, fui deixar minha filha, sabe onde é a Jacobina? É paralela à Rua das Graças. Eu saí 5 horas da tarde, cheguei aqui às 7h30. Né? Fui deixar minha filha na Universidade Federal, vim para cá. E essa coisa foi extremamente ruim. O tempo que eu perdi foi extremamente ruim. Você não tem essa possibilidade de fazer as coisas. Eu, por exemplo, prefiro muito andar a pé. Eu moro na Jacobina e só vou ao centro a pé. Pela Boa Vista, tá? Pega ali os 4 cantos, pego restauração, vou e volto. Desculpa. Não, e nessa época, assim, o senhor podia falar um pouco da pobreza, assim, como é que se enquadrava na paisagem da cidade, assim? Tipo, estamos falando do campo, né? Você tinha muito palafita, você tinha muito campo. Talvez, né? Era a expressão do Recife. Casas, você tinha muita casa de taipa, muita. Eu, inclusive, morei em casa de taipa com meus pais. Você tinha muita casa de taipa, você tinha mesmo os bairros, por exemplo, o bairro do Zumbi, o bairro da Torre, já naquela parte da beira-mar, porque a Torre em determinado momento você tinha uma barreira, porque você tinha a célebre Vila da Fábrica, né? A Vila da Fábrica, ela formava, de uma certa maneira, você ainda tem uma parte dela, mas você formava, de uma certa maneira, uma barreira contra a mucambaria, como diria o Freire, né? Mas você tinha muito mucambo de palha, de taipa coberta de palha. Isso você tinha uma quantidade extremamente grande. Em Casa Amarela, onde eu conheci, você tinha mais, você tinha isso principalmente nos Alpes. Agora isso foi mudando e foi transformando com a própria transformação de Recife. Recife tem uma coisa muito interessante, porque Recife era uma cidade onde você tinha uma indústria, onde você tinha uma atividade econômica muito intensa, e de uma certa maneira essa atividade, no campo mesmo da transformação da indústria, porque você tem uma indústria têxtil muito robusta em Recife, você tem uma série de coisas que foram desaparecendo na medida que a própria economia e a própria sociedade brasileira se transformaram. Recife, não diferente do resto do país, tem um processo de transformação muito grande. Olha, você pergunta uma coisa que é até fácil, porque
num livro que eu não terminei, comecei e não terminei, eu faço um pouco a descrição do Recife na época que você se refere. Por exemplo, eu falo do Recife de 50, 60, o Recife que vem na Avenida Bom da Boa Vista, né? que passa pelo térreo, que vai para a torre, né? Aquela ponte, por exemplo, da torre, aquela que sai ali do Museu do Estado e vai para a rua do Mirajá, aquela ponte foi de madeira durante muitos anos, né? Até houveram alguns acidentes decorrentes desse fato. Mas uma coisa que a gente pode traçar, à época o traçado de Recife era fundamentalmente diferenciado. Houve um pequeno tempo que eu passei como entregador de telegrama da Oeste, que era uma companhia inglesa, e eu conhecia muito bem o Recife, porque eu tinha que entregar telegrama, eu conhecia bem o Recife. E uma das coisas que eu me lembro era a agradabilidade. Mesmo a maioria das ruas sem calçamento, sem isso, a cidade de Recife é uma cidade muito agradável, sem violência. Por exemplo, nós podíamos ir aos bailes, que nós sempre íamos, e eu, por exemplo, uma vez, a gente tomou um porro e ficamos todos dormindo na Ilha do Retiro, no jardim que tinha na frente. Levaram as carteiras daqui. Absolutamente nenhum outro tipo de violência. A cidade de Recife, veja bem, tem uma coisa que é interessante. Esse país, a violência desse país tem a ver com 64. Eu me lembro do Major Gutierrez, que era comandante da Polícia Militar, e um dia nós levamos ele para fazer uma palestra para nós lá no Colégio Estadual do Canindé. E ele disse: a polícia é para ser, é para estar, para a população. Tá certo? Essa questão de não violência, que o Dr. Arraes implementou à época, no primeiro governo dele, era algo de fundamental importância. Você não podia agredir a população. Esse troço era de uma... Quando você via a polícia, você sabia que estava sendo, que não iria haver nenhum tipo de problema. A violência, ela é instalada, e eu digo sempre que ela é instalada em 64, quando você estabelece que o Brasil é um território militar e que civil é a patente mais baixa das Forças Armadas. Eu acho isso aí, realmente eu falo com muita ênfase, porque é isso, está nessa base, esse fato está na base da violência institucionalizada no Brasil. Porque você tinha, inclusive no Brasil, você tinha um banditismo romântico. Entende? O cara que era ladrão, batedor de carteira, quer dizer, eu nunca mexi com um cidadão. Eu nunca arranhei um cidadão. Eu nunca fiz isso. Não havia essa cultura da violência. Essa cultura da violência é fruto do golpe de 1964, que instaurou a possibilidade de bater no outro como processo natural de ação policial. Bater no outro, torturar o outro, essas coisas. Eu não estou querendo dizer que antes não havia violência.
Você tinha, mas a escala era muito menor, por conta de que ela não era institucionalizada nem apoiada pelas autoridades. As autoridades faziam questão de mostrar que não havia violência. A violência veio um pouco da ditadura de Vargas, e quando ela estava no processo se apaziguando completamente, ela volta violentamente em 1964. Então, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, e tudo isso dentro daquele quadro maior, que é o quadro de anticomunismo, que é muito sério. Entende? Você consegue hoje, né? Todo mundo fala que não existe mais comunismo, que o comunismo acabou-se. Mas os militares brasileiros conseguem ser anticomunistas, ou seja, eles conseguem ser anti uma coisa que eles têm certeza que não existe. Então, é essa coisa que é de fundamental importância. 64 é o momento de acirramento de tudo que há de pior da sociedade brasileira. E as eleições assim, de 58, 62, o senhor participou ativamente assim, com a Companhia Rádio, as duas? Todas. Participou ativamente? Tem alguma história interessante para contar assim dessa? As histórias são. Tem algumas histórias interessantes. Por exemplo, você tinha um lugar no Recife, principalmente em 62. Em 58 ainda não estava muito institucionalizado. Recife é um lugar interessante. Você tinha a esquina dos militares aposentados. Esses militares, depois de 64, a maior parte arranjou emprego, né? Voltou para encher o saco da população civil. Era a esquina da Sloper. Era a esquina, fica entre a Rua Nova e a Rua da Palma, aquela esquina, né? Do lado contrário à Conceição Militar, a igreja, do lado contrário tinha a loja Sloper. E ali ficavam de terno branco generais, coronéis, esse barato todo. E ali, mais para cá, no fim da Rua da Palma e na Avenida Guararapes, tinha uma sorveteria chamada Sertã. E a esquina da Sertã era a esquina da democracia, porque se reunia a esquerda e a direita a trocar impropério. Trocar impropério também é violento, a trocar suas ideias, a debater. Uma vez por outra acontecia saírem dois enrolados na capa, mas era normalmente, era um termômetro, era uma espécie de termômetro da cidade. Tá certo? E era que tipo de gente assim? Estudante, desde até trabalhador, político, profissional. Por exemplo, o pai de Carlos Wilson Campo, trocou tapa com um colega de faculdade. E depois foi meu colega de faculdade civil. Entendeu? Ele era ligado à direita, né? Ele era extrema direita. Era o cara dos comerciantes e era a gota serena. Mas, veja bem, então você... Faz mais desses debates, dessa rua que o senhor falou, né? Que foi esses debates. A esquina da Sertã. Como era? Conta alguma história dessa... Eu vou contar. Existe um sujeito que vocês estão entrevistando agora, né? Que servia de apresentador, né? Apresentador das eleições. Das eleições de 62, e aí já foi o momento, das eleições de 1962, eu me lembro do meu discurso, que era o seguinte: nunca mais um usineiro governará Pernambuco. Para governador,
Miguel Arraes de Alencar. Para vice-governador, Paulo Guerra. Do sertão ao cais, o governador é Arraes. Isso na esquina da democracia. Entende? E aí tinha um disco, você segurava, tirava o disco continuava rodando, você tirava a agulha, aí quando você acabava de dizer isso, você botava o disco fazia. Sou eu, Zé Ninguém, quem me condena, razão não tem. Isso decorrente de um fato interessante. É que João Cleófas, candidato das oligarquias, usineiro, tinha dito num comício: não podemos deixar um Zé Ninguém governar Pernambuco. Aí o mote foi uma beleza, né? Sou eu, Zé Ninguém. Em 62, a campanha de Arraes tinha como base o Zé Ninguém. Eleja o Zé Ninguém. Então, esse foi um problema. Cid Sampaio tinha aquele frevo famoso: quando o povo decide, que era também Cid Sampaio. Tem um fenômeno interessante. Cid Sampaio foi uma eleição, foi mais de 100 mil votos, era voto para a época, muito voto. Se lembra que Chaba ganhou mais de 1 milhão de votos de Arraes nas últimas eleições que se elegeu governador. Eduardo ganhou quase 2 milhões de votos de Chaba, mas as populações eram outras, né? Em 1960 teve um fato curiosíssimo, que o candidato da esquerda à presidência da República era o Marechal Henrique Teixeira Lopes, né? E uma coisa que era interessante é que você estava, eu fui para o comício ali na Avenida Guararapes, né? Fecharam a Avenida Guararapes, botaram o palanque e estava lá, em 1960, estava lá o general Lopes, candidato a presidente, né? E falou fulano, e falou Gregório Bezerra com uma espada na mão, o símbolo da candidatura Lopes era uma espada. Aí, com a espada na mão, nosso candidato é esse herói do general brasileiro, fez o discurso dele, a coisa que era horrível. Quando Lopes vai falar, para você ver o espírito brasileiro, aí ele começa dizendo: eu sou anticomunista. Lopes. Henrique Dufres Teixeira Lopes. Tá certo? Então. Qual foi a reação? Hein? Qual foi a reação quando ele falou? Nada, todo mundo já sabia que ele era anticomunista, ele dizia toda hora, em todo instante. E era o candidato da esquerda. E era o candidato da esquerda. É um contraditório, né? Era um contraditório. E teria sido um excelente. Hein? E o senhor achava isso na época também? Achava. Teria sido maluco do Jânio Quadros, né? Talvez tivesse conseguido evitar em o golpe de 64. Entendeu? Então, são essas contradições. A vida brasileira é uma vida muito contraditória. A vida é muito contraditória. E o senhor lembra o que achava de Jânio na época? Assim? Qual é a visão que você e seus colegas tinham? De Jânio? Olha, Jânio, para mim, eu tinha um raciocínio muito maniqueísta. O senhor tinha um raciocínio muito maniqueísta? Para mim só tinha uma coisa. Um lado era o meu lado, o lado da esquerda. O outro era o lado da direita. Então, para mim, Jânio Quadros era o candidato daquilo que havia de pior do Brasil. E é essa a razão
que eu tinha. Eu estava dizendo essa semana, que essas coisas não vão se embora de tudo, né? Eu digo sempre que o índice do partido funcionou durante muito tempo na minha cabeça. Eu vi ler Gilberto, eu tinha 30 anos, né? Eu tinha preconceito com essas coisas todas. E essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que são mais entendidos do que eu em Oriente Médio, eu não sou um especialista em Oriente Médio. Eu dizendo a eles, puxa vida, eu estou vendo a democracia, a busca da democracia, etc e tal, mas eu não gosto de estar do mesmo lado dos Estados Unidos. Olha, onde os Estados Unidos estão, a posição que eles estão, eu quero sempre estar do outro lado. Entendeu? Então, rapaz, eu estou engolindo essa democratização. Primeiro, a democratização do Egito sai com o exército. É de lascar. Para mim, exército, desculpe, os meus alunos sabem disso, para mim, forças armadas democráticas, só o povo em armas, só o exército popular, entende? Esses exércitos, eu tenho medo de que amanhã eles joguem todas as armas contra o povo. Eu acho interessante porque há um trabalho de Ottaviani, grande sociólogo brasileiro, que é um trabalho chamado fala de nação e fala de não sei que nação. E ele diz uma coisa: na América Latina, as Forças Armadas sempre estiveram de um lado e o povo do outro. Você não tem uma exceção. Talvez você fale na Revolução Mexicana, tal coisa, aqui e ali, mas sempre que o povo está de um lado, as Forças Armadas estão de outro. Classe e nação. Otávio, um livrinho sensacional para se compreender. E ele mostra. Ele faz uma análise dos golpes e das tiradas brasileiras, e ele mostra que sempre, quando o povo esteve de um lado, o exército, a Força Armada dele. E, pela Sudene, o senhor chegou a viajar para algum outro estado do Nordeste? Eu passei 30 anos da minha vida viajando. Mas vocês fizeram antes do golpe? Não, antes do golpe. Antes do golpe eu era servente, depois fui concurso. Ah, sim, eram cargos mais burocráticos aqui, né? Burocrático. Uhum. E assim, o senhor, logo no período mais anterior ao golpe, né? O senhor estava descrevendo um momento de muita agitação, muita atuação, né? Entre o senhor e os seus companheiros, assim, de luta, digamos, havia a ideia, assim, que podia haver uma revolução comunista no Brasil? Ou era algo muito distante, assim? Rapaz, a ilusão era grande. Era grande? Para você ter uma ideia, Prestes, pouco antes do golpe, disse que nós não fizemos as transformações ainda, mas já estamos no poder. Uma ilusão muito grande. O nível de agitação, todas as coisas que eu podia imaginar estavam na cara. Aí isso causou uma ilusão extremamente grande. Havia inclusive uma discussão entre os se quem ia assumir o poder era os moderados, né? Os moderados que eram o PCzão,
Nós do PCdoB sempre fomos considerados moderados. Você tinha os grupos AP, você tinha os grupos Polop, você tinha uma série de outros grupos, a lista é muito grande, que queriam o carcará, pega, mata, tem como. Então, nós tínhamos e ainda temos hoje uma percepção de que o mundo social, as transformações sociais, eu mesmo penso isso, as armas sempre estiveram apontadas contra o povo. É muito difícil, em raríssimos momentos, como em Cuba, em raríssimos momentos, ela esteve ao lado do povo. E então agora a gente podia falar um pouco do golpe, né? Se eu podia contar como reagiu assim, como foi a cronologia assim, da sua vivência do golpe. O golpe foi o seguinte. A primeira memória que o senhor tem do golpe. Assim. O golpe nos alcançou. O golpe alcançou todos nós. O golpe alcançou todos nós de calça na mão. Eu me lembro que no dia anterior, quando começaram os golpes na cidade do Recife, nós fizemos várias reuniões. Fomos procurar, porque é interessante, na época eu ainda era contínuo. Agora, o grande problema é que mesmo com contínuo, eu já tinha cargo de direção do partido. Muito novo. Olha que eu tinha 22 anos. Era muito novo, mas eu tinha cargo de direção. Eu fui secretário de agitação da base da Sudeira, fui secretário de agitação da base do Colégio Estadual de Pernambuco e fui, durante um certo tempo, ligado ao comitê estadual para a questão da Sudeira. Então, uma coisa que é interessante é que eu tinha, inclusive, uma certa ascendência. Eu era politicamente, se eu não posso dizer outra coisa, eu era politicamente muito, como é que eu diria? Eu era militantemente, eu não gosto da palavra corajoso, mas metido, entende? Então eu tinha muita... Eu falava muito, tinha facilidade de falar, sempre foi uma característica minha. Então eu tinha muito envolvimento com diversas coisas. Para você ter uma ideia, no dia 31 de maio, eu estive em reunião com o pessoal do povo, com a pessoa do próprio superintendente do povo, que era Emílio Pessoa, uma figura extraordinária do marxista, que eu conheci nos primeiros marxistas. Ao mesmo tempo a gente passamos com o Almirante Dias Fernandes, que era o comandante da segunda, aliás, Distrito Naval. Depois fomos conversar com eles, tivemos uma série de articulações. Eu fui um cara que estava sendo preparado para ser um E nós tivemos muito momento, dois momentos. O açudeiro funcionava no edifício JK, lá no centro. E no 10º, a gente tinha no 20º andar, a gente tinha um espaço que era do Itapiário, do IABI, mas era também um lugar onde a gente fazia todas as coisas. No dia 1º de abril, às 9 horas da manhã, nós estávamos lá e passaram as Forças Armadas indo para o Palácio do Governo.
A gente estava ouvindo o rádio, e o rádio do Jornal do Comércio transmitiu as palavras do general Justino Alves Baixo, que era o comandante do quartel, dizendo: estou com Jango, estou com legalidade. Tanto que quando as tropas passaram, a gente bateu palma, certo? Nesse mesmo dia, 3 horas depois, nós fizemos uma assembleia na escola de engenharia e viemos em passeata pela Rua do Hospício, Rua da Imperatriz, Rua Nova, Pracinha da Independência, entramos à esquerda e íamos em direção ao Palácio. Iríamos prestar solidariedade ao governador Miguel Arraes. E ali fomos baleados, fomos enchidos de bala. Na minha frente caíram Jonas Diva, que são um estudante de engenharia e o outro estudante do Colégio Estadual de Pernambuco, Jonas do Colégio Estadual e Ivan da Escola de Engenharia. Caíram mortos ali na nossa frente. E é interessante que eu vinha com uns amigos atrás e tem um edifício seguradora que tem umas pilastras. E eu me lembro que um episódio muito interessante, tinha outros também que eu me lembro hoje, Osvaldo, daqui a pouco eu me lembro, tem muitos outros que eu me lembro. E quando eu cheguei, eu me encostei assim na pilastra, né? Naquela pilastra grande do prédio da seguradora. E aí quando gritaram: vamos embora que isso é festinha, bala de festinha. Aí eu me encostei assim, aí a bala bateu aqui em cima e desceu a areinha né? Eu me lembro que eu disse assim: festinha uma porra, corre, bando de filha da puta. Eu disse assim, e entre eles eu corri, né? Corri porque a coisa foi feia. A bala, eu acho que foi uma das atitudes mais covardes que eu vi de militares brasileiros. Foi massacre. Você vê que você atira contra a multidão, né? É uma coisa extremamente covarde. Felizmente, nosso medo, e talvez o grito que fez com que as pessoas corressem. Fez com que as pessoas corressem. Mas, sobretudo, aquele foi um momento extremamente. Bom, mas continuou. Aí fomos embora e aí começamos a sentir que tínhamos perdido. O Miguel Arraes foi preso naquele dia, a cidade de Recife ficou parada, né? Todo mundo procurando cuidar da sua vida, uns fugiram, uns como eu não tínhamos para onde ir, fui para casa mesmo, fiquei em casa. Então, esse foi um dia extremamente triste e que eu gostaria que fosse apagado da história, mas contraditoriamente. Eu não quero que ele se apague, para que a gente tenha sempre a certeza de que não devem haver outros golpes, outras quarteladas igual a essa, que são fundamentalmente contra as liberdades. E aí você pode dizer, e depois? Depois foram os dias mais difíceis. Eu não sabia que ele seria preso, só sabia que estavam me procurando porque o colega seu é preso, é chamado para ir, ou é solto. Aí ele diz: olha, quero perguntar de você isso, tem isso. Então o pavor e o pânico era absolutamente.
Você viveu, é engraçado, você viveu a época da Copa, talvez a época mais difícil, a época de maior terror. Tudo. É engraçado, eu fui assistir, eu gosto muito de Fafá de Belém. Né? E é interessante, eu fui assistir o show dela, o último show dela faz um mês e pouco. Foi um show interessante, mas, como diz os meus filhos dizem que ela é brega, meus filhos dizem que ela é brega. Mas uma coisa que eu ia pedir a palavra durante o show dela, quando ela terminou, para dizer e não consegui dizer. Ela me fez um grande bem. A mim não, a mim e a outros tantos companheiros. Ela resgatou o hino nacional. Porque a ideia que a gente tinha do hino nacional era que o hino tinha sido apropriado. E ele era uma propriedade da ditadura. Porque eles faziam todas as coisas que eles faziam ideologicamente, dizendo que aquilo ali era para o bem do Brasil. E o hino nacional só era tocado nas solenidades para a gente se lembrar que tudo que estava sendo feito era para o bem do Brasil. E eu fiquei que uma das coisas que mais me perturbavam era ouvir o hino nacional. E com aquela interpretação dela na época da luta pelas direitos, da luta pela democracia, ela me resgatou. Eu aprendi novamente a ouvir com respeito o hino nacional brasileiro. E com respeito e sem temor. Né? Porque uma coisa, o fascismo ele é muito bom de propaganda. Por exemplo, o golpe tem umas propagandas muito boas. Inclusive uma que eu nunca me esqueci. É uma música, eu não me lembro qual era o conteúdo, muito clássica, tocando, e dois trapezistas fazendo aquele salto da moto. Né? Aí eles vêm fazendo. Aí em determinado momento os dois param no ar com as mãos quase se pegando. Aí para naquele momento. Brasil, segurança e desenvolvimento. Então, aquele foi um momento extremamente difícil. A propaganda é muito bonita. É muito bonita. Eu creio que você ainda hoje ouve aquela célebre frase, dita inclusive pelo povo. O povo não compreende todas as coisas. E ele diz o seguinte: na época da Revolução era melhor. Entendeu? Quando esse país vivia a paz dos cemitérios. Essa é que é a perspectiva que eu acho real. Agora é preciso que a gente veja toda a evolução, em que momento nós estamos vivendo, quais as perspectivas de transformação da sociedade vivendo. Eu acho, ainda creio, não porque eu não sou bem, né? Mas eu ainda acho que você vai ter grandes transformações, inclusive no Brasil. E eu não sei como será o tipo de socialismo, se será chamado de socialismo, mas você vai ter que transformar o mundo, porque senão ele se destrói muito mais cedo. Destrói tudo que há que presta por aí. Do ponto de vista
do golpe, ele nos deve ainda a abertura dos arquivos, ele nos deve ainda o julgamento dos procuradores, ele nos deve ainda uma série de elementos que são fundamentais. E não são fundamentais, não é revanchismo, não é coisa nenhuma. É a necessidade de dar à história, né? Dar à história a sua completeza, ou seja, você ter, do ponto de vista histórico, o mais aproximado possível dos acontecimentos. É isso. Você ter o mais aproximado, porque o real você não reproduz da forma que ele foi, mas você reproduz de uma forma bastante aproximada, mais aproximada do que foi, e que a gente possa contar para os nossos filhos, contar para a geração futura, essa coisa toda. Eu acho muito ruim, veja mesmo, eu nunca me nego a essas entrevistas, nunca me nego a falar sobre tudo isso, porque eu acho, sobretudo, que há necessidade da gente bater muito nisso para que não ocorra novamente, para que você não tenha esses acontecimentos novamente. O golpe de 64, que infelizmente está se começando a passar a passar por cima das louvaminhas, porque você tinha uma louvação, principalmente nos quartéis, uma louvação muito grande. É necessário que ele seja enterrado na história, agora não esquecido. Enterrado como coisa ruim, como coisa que não prestou, agora não pode ser esquecido. Professor Délio, pelo tempo, será que o senhor concordaria em fazer uma outra parte da entrevista, uma segunda parte, para gente marcar outro dia, quase da hora? Por quê? Vocês estão muito... Porque já foram quase 2 horas de entrevista. E normalmente a gente faz sessões assim de 2 em 2 horas para Vocês cansativo. acham que tem muita coisa que eu posso dizer ainda? O só chegou no golpe? Ah, você quer a parte Bem, depois? claro. Ok. Tudo bem para o senhor? A gente se vê Tudo outro bem, dia? pode ser. Pronto, então. Quando é que vocês gostariam de ver? Deixa eu só. A gente vai estar encerrando essa parte da entrevista agora. Posso? Pode ser.